Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sonali, esse aqui é o Ler Coffee e hoje nós vamos conversar sobre leituras empolgantes. Sabe aquele livro quando você pega, você só falta não querer largar, você deixa de estudar, você deixa de fazer várias coisas, você vai dormir tarde da noite porque você não quer soltar aquele livro, sabe qual é? Pois bem, trouxe aqui uma lista de livros que eu li dessa forma, que eu comecei e quase que não solto, sabe? Leituras super empolgantes e espero que vocês gostem. Então vamos lá. A ideia de fazer esse vídeo foi por conta da leitura desse livro aqui, Vergonha. Fazia tempo que eu não lia um livro que me deixasse tão presa à história, aquele livro que realmente a gente só falta não querer soltar. Inclusive deixei de estudar, dormi tarde da noite, por conta desse bonito aqui. Vergonha, da Brittany Sherry, faz parte da minha meta literária de ler 12 livros em 2025 que estão encalhados na minha estante. A intenção é desencalhar os livros da estante. E esse aqui é o do mês de abril. Esse livro aqui que já está com uns 3 anos que está na minha estante. E agora eu fico me perguntando por que eu não li ele antes, mesmo vendo várias pessoas falando super bem desse livro, o quanto ele é isso, ele é aquilo, enfim. A história é bastante previsível, já é uma história que a gente costuma ver por aí, de, sabe, pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, que de repente se encontram e vivem aquela história, aquele romance proibido, enfim. Aqui a gente vai conhecer a história de Grace Harris, que ela descobre que o marido está traindo ela, e o marido chega para ela e diz que não dá mais certo, que quer se separar, colocando toda a culpa nela para variar. Então ela decide voltar para a cidade dela, uma cidade pequenininha, uma cidade do interior da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. E ela tem uma certa notoriedade nessa cidade, porque ela vem de uma família bastante tradicional, ela é filha do pastor, é uma família que tem posses, então ela está ali nos holofotes da cidade. É uma cidade que tem bastante fofoqueiras, pessoas que vão ali, sabe, comentar muito sobre a vida dela e tal. Então, chegando lá, ela já chega com esse peso de estar chegando, voltando para a sua cidade e com essa notícia da separação, né? Do outro lado, nós temos o Jackson, que ele perdeu a mãe muito jovem, quando ele tinha 10 anos, e a perca dessa mãe fez abrir várias feridas. O pai virou um alcoólatra, ele virou um bad boy na cidade. E a cidade inteira não gosta dele nem do pai, acham que eles deveriam ir embora, ninguém quer ser visto com eles e tal. E acaba que a gente já imaginou o que é que vai acontecer, né? Grace e Jackson vão se entrelaçar aí nessa história. E mesmo sendo um romance previsível, gente, vai tendo algumas reviravoltas, a autora vai soltando uns plot twists que vai deixar a gente assim, ó. Sério, você fica super empolgada com a história. Eu gostei muito desse livro, embora ele não tenha uma história com um pano de fundo bastante interessante. Mas mesmo assim, a gente vendo um pouco que a autora usou deu algumas espetadas no estilo ou no comportamento dos sulistas dos Estados Unidos. A gente sabe que aquela galera ali tem um pouco de polêmicas envolvidas. E aqui ela traz esse negócio da religiosidade, a moral religiosa, que, sabe, por exemplo, a mãe da personagem me fez raiva praticamente o livro inteiro, mas no fim a gente descobre também que ela é uma pessoa ferida e ela usa a religião para meio que controlar a conduta das filhas, controlar o comportamento das filhas. As filhas temem a ela por conta dessa mão de ferro que ela usa através da religião e o quanto as pessoas são moralistas e tal, por conta da religião. Mas é um livro, gente, muito interessante, muito empolgante. Fala sobre perdão, fala sobre feridas mal curadas, falta de conversa, falta de atenção, falta de carinho, falta de você ser você mesma. E acaba que os personagens aqui, principalmente a figura do Jackson, ele é tido como um monstro e por conta disso ele acaba se comportando como se fosse um mesmo, sendo que ele é super fofo, super maravilhoso e tal. Você deve estar percebendo que a capa é outra, né? Não é aquela capa que a gente costuma ver, essa daí, que é super interessante.
Mas, gente, é um livro maravilhoso. Gostei muito e realmente eu me admirei porque que eu não li ele há mais tempo. Se você já leu Vergonha, deixa aí nos comentários e me diz o que é que você achou. E como ele foi quem me deu a ideia de fazer esse vídeo, eu trouxe aqui outros livros que me fizeram ficar presa também na leitura e quase não querer soltar, que foi o caso de Frankenstein, da Mary Shelley, esse livro que trata também de dilemas morais, éticas na profissão e na vida em sociedade, né? Aqui a gente tem o dilema de Frankenstein sobre ele ter passado por cima da moral e da ética em criar um monstro, nas palavras dele. E nós temos a figura do monstro que não pediu para ser criado e mesmo assim foi taxado como monstro, ficou na solidão, foi abandonado e começa a se comportar como um monstro também. É a mesma coisa de Jackson, né? São pessoas que foram taxadas como monstro pelos outros e acabam se comportando como tal. E Frankenstein, gente, a gente fica acompanhando na apreensão, os desenrolar dessa história, o monstro atrás de Frankenstein, Frankenstein se escondendo do monstro e toda essa teia que foi formada em cima dessa grande história, desse grande clássico, um dos maiores clássicos do horror da literatura. Né? Esse livro é maravilhoso e diferente de Vergonha, que traz vários pontos importantes como pano de fundo, como eu já falei, a questão moral, a questão ética, a questão da solidão, a questão do abandono. E é um livro maravilhoso. Em outro momento a gente fala melhor dele. Também tem Carla Madeira com Véspera, esse livro que vai virar filme, né? E é um livro também que trata dessa questão do comportamento humano. A Carla Madeira, ela traz nos seus livros muito essa questão dos sentimentos, a gente entrando para dentro dos sentimentos dos seus personagens. A gente vê a conduta deles toda pela perspectiva deles e é uma coisa muito carregada de emoções, né? Seja ódio, seja amor, seja vingança, seja o que for, o sentimento, ele vai estar no seu auge nos livros de Carla Madeira. E aqui a gente também tem isso, que são dois irmãos, que por ironia do destino, a mãe é super Carola, o pai bêbado foi registrar com o nome de Caim e Abel. E isso fez com que a mãe surtasse e morresse de medo da história se repetir, como aconteceu na Bíblia. Então ela vai criando esses meninos numa bolha, mas nunca dá para se criar uns filhos numa bolha, né? Chega uma hora que essa bolha se estoura, acontece aqui algumas tragédias e esses irmãos vão se distanciando. Tem um que tem uma conduta super escrota em quase todo o livro, mas a gente quer acompanhar o desenrolar desse livro porque uma criança desaparece logo no início do livro. Então a gente vai acompanhando um pouquinho do desenrolar dessa história e o final. Gente, sério, o final até hoje eu fico assim, meu Deus. O que é que eu acho desse final? Porque é um final completamente diferente do que eu esperava para esse livro. Mesmo eu gostando de livros com finais previsíveis para me deixar pronta, eu sou uma pessoa ansiosa, né, gente? Quando quebra a minha perspectiva, eu já fico. Foi o que aconteceu aqui, né? Teve a quebra de perspectiva, mudou tudo o que eu estava achando como ia ser esse final. Foi um final completamente surpreendente e que divide opiniões, porque a gente fica realmente dividida em quem está certo e quem está errado, enfim, só você lendo para você saber. É um livro maravilhoso e é uma riqueza, né, da nossa literatura. Agora, essa fantasia aqui, gente, eu li, eu acho que em 2022, A Corte de Espinhos e Rosas, né? Esse é o livro 2, A Corte de Neve e Fúria, que é quando a Fairy vai para corte de Rissande, né? E ela vai como prisioneira dele, um acordo que eles fizeram lá no primeiro livro. E aqui a gente também vai acompanhando esse casal que tinha tudo para não dar certo, um casal que ela tinha ódio dele, mas aí ela começa a se apaixonar por ele, e ele sempre foi apaixonado por ela, a gente só vai descobrir isso ao passar as páginas. Isso não é spoiler, até porque ele já dá as pistas lá no livro 1. E, gente, sério, perfeito também, super empolgante. É uma fantasia meio que adolescente, mesmo tendo cenas bem calientes, né? Bem maiores de 18 anos. Mas eu acho ele uma fantasia meio adolescente, meio jovem, meio
empolgantes, por isso que é super empolgante. Às vezes é bom a gente sair um pouco desses livros clássicos. Os meus livros favoritos, por exemplo, são esses clássicos como Orgulho e Preconceito, David Copperfield, são meus livros favoritos, mas eu não leio eles assim, devorando, tipo de 50, 100 páginas. Geralmente esses livros aqui, eles têm esse dom. Por exemplo, eu li 100 páginas desse livro numa noite. Assim, eu comecei, quando eu fui olhar, li 100 páginas rapidinho, porque são livros super empolgantes, que trazem assuntos bem empolgantes. Tem essa questão também da guerra, da magia, do amor caliente, tem tudo isso envolvido nesse livro que faz com que a gente fique presa à história, como se estivesse assistindo um filme Sessão da Tarde, sabe? Eu acho ele maravilhoso, gosto muito, já concluí a série completa, né? Ela estava até para lançar um outro livro dessa série, mas só Deus sabe quando. E, inclusive, um livro da minha meta, 12 livros para ler em 2025, eu acho que do mês de junho, já é o livro 1 daquela série nova. Qual é? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. A Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Esse livro também que já está com uns 3 anos que está aqui na minha estante, então ele vai ser a minha leitura do mês de junho, dos desencalhados da estante, os 12 livros que eu pretendo ler em 2025 e tal. Vou voltar a ler Sarah J. Maas com esse livro aqui, e eu espero que ele seja tão empolgante quanto esse. E aqui, já diferente desses outros livros dela, ela já coloca a faixa etária acima de 18 anos e diz que é o primeiro romance adulto dela, a primeira fantasia adulta dela. Então vamos ver, né? É um calhamaço. Mas se for empolgante, não tem problema. E esses dois aqui, dois queridos, dois grandes clássicos também, esse da literatura latina, 100 Anos de Solidão, foi também um livro super empolgante e que me surpreendeu, porque eu pensei que ele ia ser um livro cansativo e tal, por ser um grande clássico, mas não, a gente também se envolve de uma forma que você vê as horas passando e nem se toca. É um livro maravilhoso, já tem post falando sobre, já tem vídeo falando sobre ele aqui. Só você entrar no canal, já se inscrever e conferir esse vídeo que está maravilhoso, traz alguns fatos históricos, porque ele usa de alegorias para se referir a alguns eventos que aconteceram na história da América Latina. Esse livro é maravilhoso. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Confira o vídeo porque tá ótimo. E O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, esse livro que é maravilhoso. Também eu fiquei super empolgada, ele é um clássico também da literatura inglesa, mas não é um clássico enfadonho, não é um clássico chato, porque por mais que eu seja uma apaixonada por livros clássicos, eu sei que tem clássicos que não são fáceis de ler, né? Mesmo a gente amando, mesmo a gente gostando, mesmo a gente às vezes favoritando, a gente sabe que a leitura vai ser um pouquinho mais arrastada. Mas esse aqui não, esse aqui foi super fluido, super maravilhoso, eu adorei. E eu vou falar dele melhor em outro vídeo que eu vou postar esses dias. Então já ativa as notificações para você não perder o vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse livro que traz também várias temáticas interessantíssimas para se debater a respeito da Inglaterra na era vitoriana, os costumes, os comportamentos, os maus costumes, os maus comportamentos dos ingleses. E esses foram os livros, os últimos livros que eu li, que me deixaram super empolgada, leituras super empolgantes, dessas que você não quer largar o livro, sempre muito bom. Livros que você pode, inclusive, ler para lhe tirar da ressaca literária, livros para você ler enquanto você está viajando, livros para você ler no final de semana, livros realmente empolgantes, onde você só abre e deixa a história lhe levar. Esses livros foram incríveis, essa minha leitura aqui, todos eles eu li, não, alguns eu já li esse ano, esse eu já li esse ano, esse aqui eu já li esse ano, os outros foram em anos anteriores, anos passados, eu acho. E Vergonha foi o meu primeiro livro lido de abril e já chegou chegando, maravilhoso. E eu quero saber agora de vocês, quais foram as suas leituras empolgantes, as suas últimas leituras, ou um livro que você leu há bastante tempo que você lembra que você quase que não largava dele. Um livro super empolgante, já deixa aí nos comentários. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque como eu falei, vai sair a resenha de O Retrato de Dorian Gray, que é maravilhoso, perfeito.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo!